Muitos brasileiros querem aprimorar o inglês assistindo filmes e programas de TV. Legal. Mas cuidado, as frases que aparecem nos filmes e programas antigos podem ser supimpa, mas não se usam mais. Vamos aprender essas frases hoje com Gee Willikers! Seu amigo gringo. Hoje vamos ver algumas expressões velhas que realmente não são mais usadas, ou só como brincadeira. O primeiro foi o que disse antes, Gee Willikers, uma expressão de surpresa que teve seu auge nos anos 50. Gee é uma forma de Jesus, um jeito de não falar o nome em vão. Willikers não significa nada. A expressão é usada para algo surpreendente, tanto bom quanto ruim. Quem usa hoje parece que saiu de uma máquina do tempo. Pode até usar, como todas as frases, para fazer os gringos rir. Ok, vamos para a segunda. Heavens to Betsy! Aí tem outra frase para uma surpresa, mas nesse caso é para algo preocupante. Heavens é céus e Betsy é o nome tipo Betch. Céus a Betch! Não faz sentido, mas tudo bem. Ok, Heavens to Betsy não é nada comum em Nova York para quem tem menos de 90 anos. Heavens to Betsy. Ok, agora, whoopsie daisy. Isso você diz quando acontece algum pequeno acidente, tipo se cair alguns papéis no chão. Whoopsie é tipo ups ou ish. E daisy é uma flor, a margarida. Whoopsie daisy. Até se ouve hoje, principalmente de pais falando com os pequenos filhos. Mas é muito mais comum só whoops. Whoopsie daisy. Ok, agora golly. Golly! É muito ridículo dizer isso hoje em Nova York. Parece dos anos 40 ou 50. Golly vem de God, o Deus, e é uma expressão de surpresa, mas não muito forte. Pode até combinar com Gee Willikers. Golly gee Willikers! Ok, agora I'm sweet on you. Que expressão legal. Literalmente, estou doce para você. Significa que você tem uma quedinha por alguém. Talvez exista ainda em algumas regiões do país, não sei, mas em Nova York, não. Andressa, I'm sweet on you. Ok, mais duas. Far out e groovy. Ok, entramos nos anos 60. São expressões dos hippies. Os dois significam que algo é legal. Mas far out, ou seja, bem longe, é algo muito legal. E groovy, que vem do groove, que é o sulco de um disco de vinil. Isso é tipo legal. Talvez reconheça groovy dos filmes de Austin Powers. Hey, Eric, eu vou para Búzios. Oh, groovy! Pra casa que eu comprei em Búzios. Far out! Agora, psych! Ok, isso é muito da minha infância. É quase um tipo, só que não. Você diz algo que não é verdade, e se a pessoa acreditar, você fala, psych! Sachi! Ganhei 50 milhões de dólares na loteria! Uau! Psych! Ok, esse último é muito legal. Garanto que qualquer gringo vai rir se você usar essa expressão de extrema surpresa corretamente. Jesus H. Christ on a popsicle stick. Isso literalmente é Jesus H. Cristo num palito de picolé. Ok,
O H seria a inicial do segundo nome de Jesus. Não sei. E o palito de picolé, acho que representa a cruz, mesmo que fossem em 2 palitos de picolé, né? Pode até usar essa expressão hoje, mas não em Nova York. Aqui usaríamos sempre um palavrão. Jesus H. Christ on a popsicle stick. É isso, a gente tem uma nova parceria com o iTalk, que está patrocinando esse vídeo. O que é iTalk? É uma comunidade online de aprendizado de idiomas. Lá você vai encontrar mais de 1000 professores e escolher o seu por idioma, preço, país de origem, formação e experiência. Você pode ser inteligente e escolher um professor daqui para aprender inglês americano, ou pode ser um puta babaca e escolher um professor de Londres para aprender o inglês britânico. As aulas são sempre individuais e são oferecidas via Skype. Agora, funciona aprender o idioma por Skype com um professor nativo? Olha, eu entrei no site e depois de só uma aula de inglês, estou falando fluentemente! Quem usar esse link, que também está na descrição do vídeo, paga a primeira aula e ganha $10 de crédito para usar na segunda. O valor das aulas varia entre $10 e $20, mais ou menos. Mas o seu professor dos próximos 60 segundos é de graça e sou eu, com sua aula de nova-iorquês. Hoje aprendemos expressões que valem no país inteiro. Mas também tem expressões que são mais comuns em Nova York, especialmente as que vêm do idioma dos judeus, o Yiddish. Agora, todo mundo usa essas expressões. Um exemplo, kvetch. Isso significa reclamar. Para de reclamar seria stop kvetching. Oh, nossa, Seth, você falou tanto do iTalk. Quero ir para casa. Termina a aula logo. Eric, stop kvetching.